Então, nós somos o grupo 6, sou eu, a Cindy e o Matheus. A nossa pergunta foi como os ambientes digitais auxiliam na educação inclusiva. Por que a gente escolheu essa pergunta? Então, nós conversamos um pouco de por que essa pergunta. Eu, principalmente, escolhi porque eu não tinha muito conhecimento, nem a ideia de aquelas perguntas que a gente não sabe responder. Eu gosto muito da educação inclusiva, já vi várias coisas, mas eu nunca via nada em ambientes digitais. Então, é uma dúvida que eu queria tirar minha mesmo, de como que os ambientes digitais auxiliavam e se auxiliavam. Matheus, quer falar um pouco do que escolheu? E além disso que a gente falou, também que agora, com a pandemia, né, os ambientes virtuais estão inseridos em praticamente toda a vida dos alunos, né? E uma investigação boa seria ver como esses ambientes digitais poderiam influenciar na educação inclusiva, né? Já que estamos em pandemia e muitos alunos estão por forma remota. Isso. Então, para responder essa pergunta, nós levantamos algumas certezas e algumas dúvidas e nós escolhemos 4 perguntas para nos ajudar, então, a seguir. São 3 dúvidas e uma certeza. Então, começando pelas dúvidas, que a gente entendeu que foi melhor nós levantarmos questionamentos para depois tentar suprir ou responder eles. Então, a primeira dúvida: eram quais os recursos que são disponibilizados para os alunos da educação inclusiva? Então, nós tivemos bastante dificuldade em responder essa questão, porque de todas as pesquisas que a gente fez, o principal recurso é uma sala de recursos multifuncionais. O que acontece com essa sala? Ela tem equipamentos eletrônicos, mobiliários e materiais escolares próprios. Por exemplo, tem uma impressora em braille, que pode imprimir algum livro para algum aluno que precisa, então, da função do braille. Tem softwares que tem jogos que que ele vai falando contigo, tu vai resolvendo, ou tu vai pensando. Eu vi um exemplo que eles falam, que tem um jogo de matemática que ele fala, vai imaginando, então, caindo uma maçã da árvore. Então cai 2, então cai 3. E aí a pessoa vai imaginando. Tem outros que tu usa o mouse com o rastreamento ocular. Tu não usa o mouse com a mão. Tu vai mexendo o olho e vai mexendo o cursor do mouse. Então, são esses os tipos de recursos, né? Aí a questão de mobiliária, espaço para talvez passar uma cadeira de rodas, mesas adaptadas em altas e baixas, os materiais escolares também, tem o teclado em braille, tem então, materiais que emitem sons, tem vários recursos especializados. Além desses recursos, tem professores. Então, é uma lei que tenha professores especializados, professores focados para então suprir a necessidade de cada aluno. E nessas salas, então, tem tradutores e guias também para cada aluno ou pequenos grupos. Essas salas são usadas em pequenos grupos, e cada grupo, então, é unido com a sua para suprir a sua necessidade, né? Com a sua devida necessidade. Aí tem o professor, se precisar, o tradutor e o guia. Como é que funciona essa sala de recursos multifuncionais? Elas são fora da aula de ensino regular, como se fosse num turno inverso. Porque é entendido por lei que o aluno tem sim que ter um espaço a mais, algo que o ajude, mas também tem que participar das aulas de ensino regular, que vai ser bom para ele as duas partes. Então, para que ele não perca nenhuma, ele faz a aula no ensino regular e no próximo turno ele vai para a sala de recursos multifuncionais, então, com esse monte de recursos para que ele se sinta que ele consiga realizar qualquer tipo de atividade. Por mais que ele tenha alguma necessidade, tem que ter alguma forma de suprir para que ele aprenda, interaja, se comunique como todos os outros colegas. Essa sala, de tudo que eu pesquisei, eu conheço aqui em Porto Alegre apenas um colégio que tem essa sala, que é o colégio de aplicação, e é bem complicado que tenham professores. Então, essa sala, na teoria, ela é muito boa, mas ela não funciona muito na prática, são apenas alguns colégios que têm ela. Então, desses recursos, eu não encontrei muita coisa, muito recurso disponibilizados para os alunos da educação inclusiva que tem a ver com a tecnologia, então. Então, essa dúvida, a gente conseguiu resolver ela
vendo que realmente não tem muito recurso. O maior recurso é a sala de recursos multifuncionais e o que tiver em cada sala específica. Não são todas as salas também que tem todos os recursos, né? Depende do que cada sala recebe. Então, a nossa outra dúvida... Pode falar. Pode voltar rapidinho ali, só para complementar. Um problema, tipo, dos recursos é que o MEC ele fala quais recursos tem, como tu usar, né? Mas o problema é que não tem acesso, a maioria das escolas não tem acesso a esses recursos, né? Como a gente falou. A minha mãe, por exemplo, ela é diretora de uma escola e lá tem alunos de inclusão, mas não tem professor para ajudar cada aluno, né? E isso reflete nessa precarização para esse grupo de estudantes, né? Então, é complicado. Exatamente. Então, a nossa próxima dúvida, que era a minha principal dúvida, era qual o interesse dos alunos em ambientes virtuais? Porque, por exemplo, agora, como o Matheus falou no início da pandemia, está se usando muito ambientes virtuais. E eu, então, dou aulas, e eu pensei em muitas coisas que eu pudesse prender os alunos nas aulas, porque se está num ambiente virtual, por exemplo, na pandemia, tu está em casa, tem tua cama, tem TV, tem um cachorro, tem um videogame, tem um telefone, tem coisa para comer, tem tua mãe, tem teus irmãos, tem muitas outras coisas que vão te prender mais do que uma aula. Então, o que poderia fazer despertar, então, o interesse desses alunos em ambientes virtuais? E não só na pandemia, também em sala de aula. Às vezes a gente quer fazer uma aula diferente, sair do papel, do quadro. O que será que interessaria, que despertaria o interesse desses alunos? Então, uma frase muito importante que a gente achou é a que diz o seguinte: a mente humana é apaixonada por novidade. Tudo que for novo vai ser de interesse. Por exemplo, no início da pandemia, as aulas de forma remota, de forma virtual, funcionavam muito melhor que agora. Porque antes era novidade, tu não sabia como funcionava, tu queria ver, queria mexer. Agora não, agora já começou a cair, tanto que muitas escolas já estão voltando, porque os alunos começaram a desinteressar, porque já não virou novidade. Então, o interesse deles é que não acontece muito, né? Então, é novidade para eles. Outra coisa que eu achei que desperta interesse nos alunos é que normalmente a grande maioria dos alunos já estão usando tecnologia. Nem sempre para a escola, às vezes uma pequena pesquisa ou uma coisa assim, mas a tecnologia, os ambientes virtuais já fazem parte do dia a dia dele. Então, eles têm mais facilidade, eles já conhecem, eles já mexem. Muitas vezes, os alunos, até mesmo os bem pequenos, têm mais relação com os ambientes virtuais do que os professores. Então, é isso que prende eles, que eles têm o domínio, é mais fácil para eles, é mais comum. Então, focando nos alunos de educação inclusiva, o que eu vi que é o mais interessante? A autonomia, por exemplo, que eu falei do rastreador ocular, ele não precisa o aluno não precisa de alguém para mexer o mouse para ele, para ir atrás do que ele quer. Ele mesmo consegue ter autonomia de pesquisar, de ouvir, de ler, imprimir, ler o livro em braille. A superação de limites, porque um aluno, por exemplo, que não tem coordenação motora para mexer no mouse, vê que ele está conseguindo mexer, está conseguindo usar o computador, supera um limite que ele achou que ele tinha, que ele nunca poderia usar, que ele não ia conseguir. E isso também, então, gera a confiança no aluno, que é uma coisa bem interessante. E também a interatividade. Como eu falei antes, tem que participar do ensino regular e no turno inverso, então, a sala de recursos multifuncionais. Mas, por exemplo, se os alunos de educação inclusiva vão para a sala de recursos, quando vai ter a aula, então, a aula do ensino regular com ambientes virtuais, ele pode contar que ele já fez, que ele já mexeu, que ele sabe como é que é. Ele pode explicar, até às vezes pode ter o próprio computador com esse mouse de rastreamento ocular na própria sala de aula convencional, então o aluno consegue interagir porque ele participa daquilo, não é como se ele tivesse separado, então. E a comunicação entra com a interação e também a comunicação através desses ambientes virtuais. Por exemplo, digitar e-mail, essas coisas que às vezes para alguns alunos que têm algumas restrições na educação inclusiva, eles não conseguem fazer slide, apresentação de trabalho, e isso já faz com que ele tenha mais limites. Então, esses recursos, esses ambientes virtuais, podem auxiliar eles nessa parte. Eles podem, então, se comunicar, interagir um pouco mais, mas principalmente todas as nossas pesquisas, a gente viu que a autonomia é a maior, tanto para a educação inclusiva quanto para todos os outros alunos, então.
Eles sentem que eles têm mais domínio, que eles estão indo atrás, por exemplo, pesquisar. A gente fala, pesquisa em tal coisa. Eles estão indo atrás do conhecimento, não foi o professor que largou ali um livro. Eles estão indo atrás, eles estão escolhendo o site, eles estão vendo qual é o melhor site. Ou eles estão montando um slide do zero, não estão só copiando no caderno o slide que o professor montou. Então, a gente conseguiu concluir que os interesses são mais realmente a criatividade e a autonomia, e essa questão da novidade, de sair do cotidiano. Posso passar, Matheus? Pode sim. Agora falando da outra dúvida, era se os ambientes digitais eles auxiliavam ou poderiam atrapalhar a concentração dos alunos. Para responder essa pergunta, é muito complexo falar se atrapalha ou prejudica com certeza, porque a educação inclusiva é muito abrangente. Tem inúmeros tipos de como é que eu posso dizer, tipos de inclusão mesmo. Tem alunos que podem ter uma facilidade muito grande e tem alunos que, por exemplo, transtorno de déficit de atenção. Alunos, essas pessoas são muito prejudicadas estando de forma remota em casa. Então, essa pergunta ela não tem uma resposta certa. Acho que para responder ela depende. Se um professor ele quer usar ambientes digitais para ajudar na educação, ele tem que pesquisar o contexto que o aluno de inclusão está inserido. Que tipo de inclusão ele tem, se ele tem acesso à internet em casa, porque depende muito da circunstância que o aluno está inserido. E acho que era isso. Então, sobre essa parte de se auxiliam ou atrapalha, uma coisa que eu vi bastante é que, por exemplo, a concentração. Se tem um aluno com deficiência na visão ou cegueira, por exemplo, ele não vai conseguir ler sozinho, vai ter que alguém ler um texto para ele. Aí tá lá o aluno, ele tem que ler e interpretar o texto. Enquanto alguém lê um texto para ele, ele vai ouvir o texto, ele vai ouvir outro barulho, ele vai viajar nos pensamentos, ele vai se desconcentrar. E se ele tiver, por exemplo, lá na sala multifuncional, a impressora em braille e ele mesmo conseguir ler, então com as próprias mãos, ele vai ficar muito mais concentrado, vai estar muito mais focado no que ele está fazendo. Então, se tu tem os recursos certos, os lugares certos, os profissionais certos, a gente acredita que consiga auxiliar. Mas como o Matheus falou, depende muito do que precisa, de se a pessoa tem esse recurso ou não. Até se a escola tem infraestrutura para conseguir dar esse auxílio também, né? Exatamente. Então, sobre certezas, a gente separou uma certeza que ela acaba sendo certeza até certo ponto. A pergunta é: alunos estão inseridos em ambientes virtuais? O que eu vi, então? A gente fez uma pesquisa que os alunos estão, sim, inseridos em ambientes virtuais. Mas, como diz ali no último tópico, a internet, o celular serve para comunicação, lazer e pesquisas. Ponto. É como se fosse só até certo ponto inserido. Os estudantes e os professores, a gente conseguiu ver na pandemia, com pesquisas, que tanto os estudantes como os professores têm pouca familiaridade com ambientes digitais em situação que não são no seu cotidiano. Por exemplo, um novo site. A questão da... Todo mundo sabia pesquisar, mas nem todo mundo sabia criar um login para ter uma sala de aula online. Todo mundo sabia fazer um slide, mas nem todo mundo sabia entrar no Google Class, por exemplo, que é uma ferramenta que está usando muito agora, então, no ensino remoto. Então, sim, estão inseridos, mas sempre tem até um certo ponto. Aquilo que está no seu cotidiano. Porque não é uma coisa muito habitual, né? Está sendo agora cada vez mais. Mas, por exemplo, alunos de educação inclusiva, eles estão inseridos em salas multifuncionais. Então, como o Matheus falou, às vezes não tem recurso nas escolas, muito menos nas casas. Nas pesquisas que a gente viu, nos artigos, a maioria das escolas que teriam, então, sala de recursos multifuncionais não estão trabalhando na pandemia, estão fechadas, e não tem como mandar, por exemplo, uma impressora em braille, na casa de cada um, se
rastreador do mouse para casa de cada um. Então, os alunos da educação inclusiva estão sem aula. Eles têm a mesma aula, então, que o ensino regular, que isso pode até atrapalhar na concentração, então, linkando com a pergunta anterior, e não tem recurso para ele. Eles não estão inseridos nesse modo de ambiente virtual, por exemplo, do ensino remoto. Então, tem sempre, em todas as pesquisas que a gente viu, todas as dúvidas, certezas, tem sempre um porém. Nunca tem alguma certeza, alguma coisa certa, alguma coisa certa que deu para o lado positivo ou alguma coisa certa que deu errado. Então, sempre depende da situação, depende do momento. E também foi visto, como o Matheus falou, às vezes nem tem professores para a sala de recursos multifuncionais. Tão pouco para alguém que saiba fazer, então, algo parecido em ambiente virtual. A preparação dos professores são muito defasada e dos alunos também, porque não se pensou, talvez nunca tenha se pensado nisso, em preparar os alunos da educação inclusiva para se adaptar caso um dia tivesse que fazer uma aula online, por exemplo. Então, a gente conseguiu ver que a preparação é pouca, então eles estão inseridos naquele dia a dia, na internet, para fazer pesquisa, mexer, jogar, escrever e-mail, criar slide, a coisa mais básica, assim. Fora isso, a gente não achou muita coisa que eles estejam inseridos, então. E, além disso, tem uma parcela da população estudante que não tem acesso nem à internet em casa, né? Que é mais um fator que prejudica isso, porque a maioria das escolas estavam fechadas e teve alunos que não conseguiram ter aula, né? Exatamente. Então, as nossas considerações finais. Bom, nas considerações finais, como vocês viram, depende muito. Depende muito das circunstâncias, se o aluno tem acesso aos ambientes virtuais, depende se o aluno tem acesso a, por exemplo, uma internet boa, se tem professores que podem ajudar o aluno, se eles têm informação específica. Além disso, o tipo de necessidade especial que o aluno tem também pode influenciar. Então, o que a gente pode falar, se tem algum professor que enfrenta esse tipo de situação, é que ele tem que estudar muito para saber quais as circunstâncias, se tem um material que tu consegue dar para o aluno, pesquisar a condição do aluno também. Então, são muitas variáveis que existem para responder, para conseguir aplicar os ambientes digitais no ensino, na educação inclusiva. Então, temos o nosso mapa conceitual. Então, nosso mapa, ele diz ali, mais ou menos, que a educação inclusiva e os ambientes digitais, eles podem prejudicar ou ajudar. A gente achou, então, na verdade, que tem um pouco de cada, né? Como a gente foi dizendo ao longo da apresentação, tudo depende do tipo da inclusão, depende, então, como os programas podem ser usados, como os ambientes digitais são, então, inseridos nas formas diferentes de ensino, depende da dificuldade de acesso, como o Matheus falou, da defasagem na educação. Então, depende também de vários fatores, como professores, muitas coisas que a gente foi falando ao longo do tempo. Foi isso que a gente tentou mostrar no nosso mapa, então, que, por exemplo, ali tem a educação inclusiva, aí tem ali abaixo dela a dificuldade de acesso. Então, a gente tentou mostrar tudo que tem além, em torno da educação inclusiva, tudo que leva à educação inclusiva. Aí, então, puxando uma setinha de educação inclusiva, quer falar? Só para explicar mais ou menos, eu tentei focar bastante ali na parte central, que pode prejudicar ou ajudar. Eu tentei tentar conectar tudo àquela questão principal, né? Para tentar ter uma clareza do que pode ajudar e o que pode prejudicar na educação. Isso. Até ali da educação inclusiva tem uma setinha puxando escrito depende, e aí depois tem o tipo de educação inclusiva. Porque isso varia se para esse tipo de inclusão vai ter o material, vai ter o professor, se tem auxílio em casa, se tem auxílio na escola, se tem uma escola que possa auxiliar nisso.
Então, a nossa resposta geral, então a nossa pergunta seria: depende da situação, da escola, de professores e também do próprio aluno.